no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 21. Aleluia. Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 14 e o verso é o de número 21. Glórias a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 21. Todos os que acharam, diga amém. Amém. Vamos ler, queridos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Não desmerecendo a oração do meu irmão, mas só para completar, feche meus olhos mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te glorificamos mais uma vez, porque tu estás presente aqui nesse dia de hoje. Como já disse a princípio, quero repetir, Deus, os teus servos que entraram por essas portas, eles não saem da mesma maneira que entrou, porque nesta noite tu irás se revelar para nós de uma forma diferente. Aqueles que entraram por essas portas se arrastando hoje, essa impotência dos pés, para se colocarem de pé e ir embora saltando de alegria, porque a unção do renovo desce nesta tarde, a unção da cura, a unção do batismo e a unção do renovo desce por isso, ó Deus. Aonde houver um coração aberto que deseja e acredita, hoje ele receberá uma porção da tua unção para a glória do seu nome. Por isso, fala conosco. É o que nós te pedimos. Quem crê sobre seu assento, louve a Deus com as suas palmas. Glórias a Deus. Queridos, 700 anos antes da vinda de Cristo na terra, houve um profeta, e esse profeta, ele é chamado de profeta messiânico, exatamente porque foi o homem que mais vacinou acerca da vinda de Cristo. Este profeta que nós conhecemos como o profeta Isaías, ele não apenas falou acerca da vinda do Messias, mas ele falou que antes de Jesus vir, viria um anjo ou um mensageiro que iria preparar o caminho para o Salvador. Quando nós olhamos no livro de Mateus, no seu capítulo 3, se eu não me engano, vamos ver o ministério de João Batista, um profeta que, quando iniciou a sua jornada, ele não veio apenas fechando o ciclo dos profetas, mas ele também foi o maior profeta da Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver algumas características em João que o diferencia de todos os outros profetas. Quando você olha para João, portaria vestia uma roupa feita pela pele do camelo. Então a roupa de João era feita pelo pelo do camelo. Esse João, quando nós olhamos para a Bíblia, vamos ver que o período em que ele aparece profetizando é um período extremamente complicado. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, há uma infinidade de pelo menos 400 anos, aonde Deus se calou para a raça humana. Existem pelo menos entre Malaquias e Mateus uma infinidade de 400 anos, aonde Deus não levantou profetas, aonde Deus não falava por sonhos nem por visão, aonde a glória ou a Shekinah de Deus não era manifesta sobre a terra. E esse período é chamado de período interbíblico. Foi exatamente no fim dos 400 anos que aparece o profeta João, e ele aparece
Ele mandou perguntar se o Senhor de fato é o Messias ou se nós devemos esperar outro. O que acontece em seguida é muito lindo, porque quando as pessoas ouvem a dúvida de João, embora João estivesse preso, as pessoas ainda não teriam como profeta. Quando eles veem que João tem dúvida acerca de Jesus, eles começam a pegar pedras para matar Jesus. Quando Jesus vê que o povo está eufórico para matar Jesus, Jesus olha para os dois discípulos e ele aponta a mão, e de repente, quando ele aponta a mão, o paralítico começa a andar do nada. Ele olha para o discípulo e diz: vão até João e diga que aqui o paralítico anda. Daqui a pouco ele estende a mão, o homem era cego e começou a ver. Ele disse: vão até João e digam que aqui o cego vê. Daqui a pouco ele estende a mão, o surdo começa a escutar. Ele disse: vão até João e diga que aqui o surdo escuta, o paralítico anda e o povo ele é purificado. Queridos, eu aprendo uma lição muito linda com Jesus aqui. Você que acha que não é digno mais ser crente, porque pensou em parar, porque pecou, porque desistiu. Depois desse grande acontecimento, esses dois discípulos vão se virar para ir embora. Jesus olha para a multidão e diz: quando vocês foram para o deserto, o que vocês foram ver lá? Um caniço balançado pelo vento? Um homem ricamente trajado com vestes? Os homens que se investem ricamente estão na casa do rei, de reis. Mas este homem, ele é o profeta. Sim, vos digo, e muito mais do que o profeta. Dentre os homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas este homem, ele teve dúvida se Jesus de fato era o Messias. Foi ele que pegou Jesus e levou as águas para batizar. Ele viu o céu se abrir e a voz de Deus lá dizendo: este é o meu filho amado, em que me dá muito prazer. Mas quando ele estava a pé das grades, ele duvidou se Jesus de fato era o Messias. Para você que tem dúvida do seu ministério, pensa que não é mais digno de ser crente, porque pecou.
pela própria mãe, pediu a cabeça de João em um prato. Diz a Bíblia que Herodes não queria, mas por conta da promessa que havia feito diante de todo o povo, ele mandou que a cabeça de João fosse arrancada, fosse levada a ela. E quando ela pega aquele prato, ela leva até a sua mãe. Os dois discípulos se restaram, enterram o corpo de João e vão até Jesus anunciar, dizendo: Jesus, o teu primo João está morto. Quando Jesus recebe aquela mensagem, a Bíblia diz que ele vai entrar no barco e ele vai para um lugar deserto. Só que diz a Bíblia que uma grande multidão havia acompanhado Jesus de pé, porque viram aonde ele tinha ido. E quando chegaram no lugar em que Jesus estava, possivelmente Jesus estava sentado sobre uma pedra, meditando, lembrando dos momentos que viveu com João. Diz a Bíblia que quando Jesus olha para a aparência do povo, e ele vai sentir compaixão, ele vai se desprender do seu momento de luto. E a Bíblia diz que ele vai começar a curar a multidão. Quando ele começa a curar as pessoas, daqui a pouco, as pessoas curadas sempre ele começa a pregar. Os discípulos olham para o mestre e dizem: Senhor, o horário já é tarde. Despede esta multidão, porque eles precisam ir embora. Porque o tempo está passando e eles precisam comer. Jesus olha para os discípulos e diz: eles não podem ir embora. Eu estou colocando na mão de vocês a responsabilidade de alimentar esta grande multidão. Eles olham e dizem: mas Senhor, não tem como, não tem comida aqui. Jesus disse: eu coloco sobre a mão de vocês a responsabilidade. Eles saem no meio da multidão e daqui a pouco vem o discípulo dizendo: Senhor, nós encontramos 5 pães e 2 peixinhos, mas esses 5 pães e 2 peixes não alimentam nem a fome da gente, que são 12. Foi tirado desta multidão. Jesus olhou para ele, deu um sorrisinho, pega a cesta, levanta para cima e apresenta ao Pai. Ele disse: agora vai e alimenta essa multidão. No final da história, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas pelo aquele grande milagre. E no final, 12 cestas sobraram. Depois desse grande milagre, Jesus olha para aqueles discípulos e dá uma ordem: entrem no barco e passem para o outro lado da barca. E o Senhor, não se preocupe, depois eu vou atrás de vocês. Algumas traduções vai dizer que o que Jesus faz na verdade, Moisés, é obrigar os seus discípulos. No meio daqueles discípulos, a maioria deles ali eram homens experientes no mar, homens que pescavam por profissão. Quem sabe Pedro mais amigo quando ele disse: meu Senhor, o tempo está avisando que uma tempestade está se aproximando. Se Pedro falou isso para Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu não estou te perguntando o que o tempo está dizendo, eu estou dizendo para vocês entrarem no barco e passarem para outra banca. Não existe um questionamento aqui, existe uma ordem. Jesus disse: entre no barco, e ele disse: e o Senhor? Ele disse: eu vou depois, mas a minha ordem é: entre no barco. Eu aprendi uma lição muito linda com Jesus, é que na hora que ele vai mandar você fazer coisas que você não quer fazer, no dia que você levantou a mão e aceitou ele como seu Senhor, você já estava ciente de todo o risco que você ia correr servindo a ele. E até o momento que ele te mandar fazer coisas que você não ia querer fazer, e até o momento que ele te mandar em lugares que você não ia querer entrar. Só que no dia que você aceitou a responsabilidade do Evangelho, você estava dizendo para ele: a partir de hoje não vivo mais eu, mas o Senhor tem o poder de viver em mim. Então quando Jesus te mandar, querido, não tema. Se ele te mandou, vai ter momento que ele vai te mandar para a boca do lobo mesmo. Só que o Deus que manda, ele garante. Se ele te mandou você ir, eu aprendi uma coisa: quando ele manda, você pode entrar até no deserto, mas você não morre no deserto, porque o mesmo Deus que te coloca no deserto, ele é Deus para te tirar comida de dentro do deserto.
entrem no barco e passem para outra banda, porque eu vou me despedir da multidão. Quando Jesus despede a multidão, a Bíblia diz que ele sobe ao monte para orar. Imagina comigo, Marizão. Eles estão dentro do barco e tem uma conversa. A conversa entre eles era essa: Jesus não vem. Ele disse que viria. Só que tem um problema, que eles, só tem um detalhe que eles esqueceram. Qual? Só temos um barco. E o único barco que nós temos é esse. Ele não vem. Mas isso é no início. De repente alguém interrompe a conversa e diz: gente, se Jesus falou que viria, eu não sei como, mas eu acredito que ele vem. Mas como se só tem um barco? Mas ele disse que viria, então ele vai vir. Mas daqui a pouco Jesus está lá no monte. Já não é mais de noite apenas, já é de madrugada. De madrugada, eles não estavam mais no início, eles estavam no meio do mar. E a Bíblia diz que no meio surgiu uma grande tempestade. Aqueles que acreditaram no início que ele viria, quando estavam no meio, e aquele pessoal que se levantou no meio para esse mesmo monte, sabe o que eles disseram? Nós iremos morrer. Eu estava meditando acerca disso, sabe o que Deus falou comigo? Essa embarcação fala da vida cristã, fala da vida do homem que se inicia. Ele quer estar todo dia na igreja, quer fazer a primeira parte, quer estar em campanha, quer estar subindo para o monte. Mas quando chega no meio da caminhada, o vento começa a se levantar. Quem acreditava no início, passa a duvidar no meio. Quem tinha fé no início, passa a duvidar no meio. Eu estou pregando para alguém aqui que quando iniciou muito bem. Ele vinha cantando hoje, ele entra pelas portas se arrastando. Deus prometia, ele tinha muita facilidade de acreditar, mas no meio, ele não acredita mais. Porque a Bíblia diz que promessas demoradas, elas vão enfraquecer o coração do homem. Você acreditou, só chegou a hora que você viu que nada aconteceu. E aquilo que você acreditava, aquilo que você de fato se apegava, você passou a duvidar. Eu estou pregando para alguém aqui, todos já passaram isso, de olhar e falar: Deus, por que o Senhor me chamou? E sabe o que é pior do que tudo isso? É que você sabe por que Deus te chamou, mas a prova é tão grande que ela faz você fazer essa pergunta besta. Você prega na igreja, você canta na igreja, você profetiza na igreja, mas quando a luta se levanta, você diz: Deus, por
embora você não esteja vendo ele não se manifestou, mas isso não significa que ele não está presente. Na prova você não vê ele, mas isso não significa que ele não está te vendo na prova. Na tempestade você não vê ele, mas isso não significa que ele não está te vendo na tempestade. Sabe por que você não morreu ainda? É porque ele está no meio, ele só não se manifestou. Você não está vendo ele, mas ele sabe exatamente onde você está no meio da tempestade. E sabe o que está mandando dizer? Foi eu que permiti o vento. Quando eu te mandei, eu já sabia o que te esperava. Eu só não podia te falar porque senão eu ia te desanimar. E olha que coisa linda. A Bíblia diz que no meio do mar, a 4 vigia da noite, já era de madrugada. Enquanto, irmão Eliseu, eles estavam contrários ao vento, ou seja, eles levavam para frente e o vento jogava o barco para trás, Jesus não se manifestou. Tinha aproximadamente 12 homens lá dentro. Dos 12, 6 estavam remando e 6 estavam tirando água de dentro do barco. Só que teve uma hora que eles não aguentaram mais remar, sabe por quê? Porque eles remavam, mas não saíam do mesmo lugar. Eu estou pregando para alguém que está com remo na mão aqui. E Deus está dizendo, está remando, mas não está saindo do lugar. Está remando, mas não está tendo progresso. Está remando, mas não está tendo sucesso. E por conta disso, já pensou em parar. Eu estou pregando para alguém que já abriu mão do remo. Eu estou pregando para alguém que de tanto tira água de dentro do barco, tira um litro de dentro do barco, o mar vem e joga 10 para dentro. Já desistiu. Quando eles desistiram, presbítero, de tirar água de dentro do barco, quando eles desistiram,
de que eu posso trabalhar. Se você não pode daqui para frente, pode ficar tranquilo, porque onde você não pode, eu vou no seu lugar. Não queira fazer na casa de Deus além do que você aguenta. Não vá além do seu limite. Respeite o seu limite. Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Não pregue se você não está aguentando. Não cante se você não está aguentando. Como diz o hino São Mariano, se você não aguenta fazer nada, só faça uma coisa: respira. Não aguenta pregar, não pregue, só respira. Não aguenta profetizar, não profetiza, respira. Não aguenta levantar a mão para cima, não precisa fazer além de respirar. Você não pode morrer. Eu tenho medo de pessoas que dizem por aí: se for para ser crente fraco, eu prefiro nem ser. A Bíblia me mostra algo diferente. Tiveste pouca força, mas não negaste o meu nome. O que vai levar você para o céu não é a sua muita força, é a sua pouca força. Eu tenho medo daquelas pessoas que não aceitam a punição. Vem para a igreja hoje e quer pregar amanhã. Não aceita ser liderado por ninguém. Não aceita ouvir a voz de ninguém. Acha que está pronto para tudo. Acha que a vida do crente é só ir, é só ir. Quer um conselho? Se você não estiver aguentando, recua um pouco. Se você não tiver força, quer um conselho? Para um pouco. Não está dando conta? Segura! Porque se você cair, sabe Deus se você vai aguentar se levantar amanhã. Se você parar, sabe Deus se você vai ter uma nova oportunidade amanhã. Não precisa fazer para mostrar para os outros que está fazendo. Chegou no seu limite? Stop. Para. Existiam, irmão prefeito Antônio, duas maneiras de contar o horário: judaica e romana. O horário judeu tinha três vigílias. Das 6, 7, 8, 9 e 10 era a primeira vigília. 11, meia-noite, 1, 2 era a segunda vigília. 3, 4, 5, 6 era a terceira vigília. Só que na conta ele vai escrever: a hora de Jerusalém é a quarta vigília, porque esse horário era a forma romana de contar. Era de 3 em 3 horas. Das 6 a 9 era a primeira vigília da noite. Das 9 à meia-noite era a segunda vigília. Das meia-noite às 3 da manhã era a terceira vigília. Das 3 às 6 era a quarta vigília. Quando a Bíblia diz que Jesus veio a quarta vigília da noite, Jesus veio entre as 3 e as 6 horas da manhã. Era de madrugada. De madrugada eles estão remando, não estão dando conta de sair do lugar. Quando eles olham ao monte, eles veem a silhueta de um homem. Caralho, show, legal. Eles não veem o rosto dele. E quando eles olham para ele, a Bíblia diz que eles começam a gritar dizendo: nós iremos morrer. Eles já pensavam que iam morrer por conta da tempestade. Mas para piorar, agora tem um fantasma. Eles têm certeza que vão morrer. São as 3 horas da manhã. Está um breu danado. A neblina que espalha pelo tempo. E eles só conseguem ver a silhueta de um homem entrando por cima da terra. De repente, aquele homem que está longe percebe que a presença dele causa medo neles. E ele grita: ei, não temas, sou eu. E mesmo assim, eles não reconheceram que era Jesus. Escuta isso aqui. Não tem como reconhecer alguém no meio escuro. Mas o medo era tão grande que nem a voz dele eles
A Bíblia diz que dentro do barco alguém vai se prontificar e gritar: se é o Senhor, me manda ao seu encontro. Jesus está andando, ele para. Ele faz sinal para a mão dizendo: Pedro, vem. Quando Pedro vai sair de dentro do barco, eu acredito que eles agarram ele e diz: Pedro, não pode, não vai. Pedro diz: eu vou. Ele está dizendo que é ele. Ele vai falar: esse homem está dizendo que é ele, mas a gente não está vendo o rosto dele. Pedro olha e diz: eu sei que eu não estou vendo o rosto dele, mas pela voz dele, tudo indica que é ele. Pela voz dele, tudo indica que é ele. Bom, João, essa voz que está me chamando aí é uma voz parecida com a dele. Como foi, Pedro? É aquela voz que um dia parou na frente de uma turma que estava levando um jovem para ser enterrado. Tocou a mão no peito e disse: jovem, ressuscita! Eles não reconheceram a voz dele, mas Pedro disse: pela voz é o meu Jesus. Pedro olha e diz: vocês me seguem? Eles disseram: a gente não vai não. Ele disse: se vocês não vão, deixa eu ir sozinho. Porque tem gente que assim, não faz nada de novo na casa de Deus. Quando alguém quer se modificar, fazer algo diferente, eles querem se levantar. É infeliz. Se você não dá conta de fazer algo novo, não impeça o que está querendo fazer, pelo amor de Deus. Se você ama viver essa vidinha todo dia, se você ama ser esse crente que você é pouco, não impeça alguém de viver algo novo na presença de Deus. Pedro está ensinando uma lição para nós. Se você quiser fazer algo que ninguém tem coragem de fazer, o que vai aparecer de gente para botar empecilho, e a maioria das pessoas são aquelas que não fazem o que ninguém faz. Outros até fizeram, mas não deu certo. E acho que se não deu certo com ele, não vai dar certo com você. Acho que se não rompeu barreiras, você também não vai romper. Acho que se não chegar no lugar nenhum, você também não vai conseguir chegar. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: se ninguém for fazer, faça você. Se ninguém tiver coragem de romper, rompa você essa barreira, mas você vai chegar. Não se apegue ao homem, porque tem muita gente que não faz, e a opinião dele vai ser: se eu fosse você, eu não fazia. Se eu fosse você, eu não entrava nessa campanha. Se eu fosse você, eu não faria, eu não orava, não abria propósito. Pedro não está nem aí para a opinião dos discípulos. Ele vai pular de dentro do barco. E quando ele pula, para surpresa de todos, a Bíblia diz que ele começa a andar por cima do mar. Ele está andando. E daqui a pouco a ficha cai e ele lembra que há um tempo atrás ele estava pensando que ia morrer dentro do barco. Agora ele está do lado de fora. E quando a ficha cai, ele diz: eu estou fazendo algo muito perigoso. Ele olha para o vento, ele olha para a água, e ele para de olhar para Jesus.
pega na mão de Pedro e levanta Pedro. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou permitir o seu inimigo morrer. Sabe por quê? Porque se o seu inimigo morrer, a única lembrança que ele vai levar para o velório, para o cemitério, é de que você morreu. Ele permite você afundar, mas ele tem que estar vivo, porque ele tem que ver a segunda parte da sua história. A primeira parte que ele viu é que você afundou, mas o seu inimigo não pode morrer, porque ele tem que ver a segunda parte. Qual é a parte? Que Deus vai te levantar no exato lugar que você
Esse não é o evangelho que eu vim pregar essa tarde. Eu não vim pregar sobre o Deus dos fortes. Eu vim pregar sobre o Deus dos fracos. Eu não vim pregar sobre o Deus que só está com você quando você está de pé. Eu vim pregar sobre o Deus que está mandando uma mensagem. A minha e a sua história não acabam. Sabe o que Deus começou comigo, Eliseu? O dia quando os escribas, os fariseus chegaram até ele, até os discípulos disseram: mestre, ou melhor, ele disse: esse mestre de vocês aí dá um de santarrão, mas está sentado comigo com pecadores e publicanos. Segura isso aqui e pega o vento. Toda vez que alguém sentava em roda de mesa na tradição dele, ele estava mandando uma mensagem: eu estou fazendo uma aliança com este povo. Se você se sentasse com alguém na mesa, você está dizendo: eu estou fazendo uma aliança com esse povo. Eu estou fazendo uma aliança com essa pessoa. Quando Jesus se sentou numa mesa com pecadores e publicanos, entenderam a mensagem? Jesus está fazendo uma aliança com pecadores. Sabe o que eles entenderam? Se Jesus está fazendo uma aliança com pecadores, é porque ele é pecador igual a eles. Se Jesus está fazendo aliança com publicano, e publicano é tudo ladrão, é porque Jesus é ladrão igual a eles. Na verdade, Jesus estava fazendo uma aliança, só que a aliança era a aliança de salvação. Aí Jesus olha para eles e diz: vem cá, gente. Vocês nunca entenderam o meu evangelho. Eu nunca disse que eu sou santo e tenho que andar com gente santo. O evangelho que eu prego é diferente. Eu sou santo e eu vim para trazer um evangelho mais grande. Eu influencio as pessoas e as pessoas influenciam outros através do meu poder. O evangelho de Jesus é esse. Eu não vim como santo para dar um meio santo. Eu vim como santo para purificar quem está em pecado. Jesus disse mais: vão embora e vão aprender o que significa misericórdia. A palavra misericórdia significa ter compaixão do coração. A palavra misericórdia fala do ato de você levar estender a mão para alguém que está caindo e colocar de pé. A misericórdia não julga. A misericórdia não mata meus pecadores. A misericórdia vem para levantar. A misericórdia é aquela que você olha e diz: eu vou adotar essa causa contigo. Você está nessa prova, eu vou entrar junto contigo na oração. Eu vou estar contigo. O que mais? A misericórdia, eu descobri, ela só pode ser manifesta quando há um miserável. Quando eu li isso aqui, entendi, sabe o que Deus falou? Quando eu olhei de cima para baixo, só teve uma coisa que me motivou a vir na terra. É que eu vi um monte de gente caindo. Quando eu olhei aqui para baixo, eu vi um monte de gente fraca. Eu vi um monte de gente perdida. E sabe o que ele disse? Foi a única coisa que me motivou a descer na terra. Se eu olhasse aqui para baixo e todo mundo fosse forte, se todo mundo estivesse de pé, eu não descia na terra. Mas quando eu vi aquele monte de gente perdida aqui embaixo, eu olhei para o meu pai e disse: pai, por amor a eles. Pai, por amor aos caídos. Por amor aos fracos. O que você vai fazer, meu filho? Eu tiro a minha coroa de glória. Eu tiro a minha vestimenta de glória. E por amor aos fracos, eu desço na terra. Nada calma, quando Jesus estende a mão para Pedro, levanta ele. Pedro caiu na ida, né? Só que as pessoas esquecem do segundo detalhe. É que o Pedro que caiu, Jesus levantou. E a Bíblia diz que os dois voltaram para dentro do barco. Se eles voltaram, é porque foi mais ou menos assim. Ele caiu, Jesus levantou, pegou na mão dele e disse: Pedro, você veio sozinho, vai voltar comigo. Quem te viu ir sozinho e cair, vai ver você voltar de mão dada comigo. Tem Pedro caindo na ida, me mostra Pedro caindo na volta. Tem Pedro afundando na ida, me mostra Pedro afundando na volta. Sabe o que Deus está mandando dizer? Quem te viu caindo é porque viu você ir sozinho. Vai você voltando, se voltando.
Se prepare para uma nova história. Feche seus olhos agora. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos por mais este momento, Pai, a qual o Senhor falou conosco de forma profunda através da tua palavra. Jesus, os teus filhos não podem sair daqui por aquelas portas da mesma maneira que entrou. Ah, Jesus, eles reconheceram que sem tu não, eles não são nada. Levanta quem está caído, Jesus. Restitui aqueles que perderam tudo em esperança. Ah, meu Pai, aqueles que afundaram não morrem, porque hoje não é dia de morte, hoje é dia de vida. Hoje é dia que os que estavam caídos se colocam de pé para a glória do seu nome. Muito obrigado porque tu fizeste presente no meio de nós. A partir de hoje, os pensamentos, os projetos e os planos mudarão. Aqueles que não acreditavam vão voltar a acreditar. Aqueles que não tinham mais esperança, a esperança vai voltar a brotar no coração. A fé volta a brotar no peito. Porque hoje, Deus, é a noite que o Senhor vai se manifestar na tempestade das vidas. Até agora o Senhor só esteve presente, mas eu profetizo que o Senhor vai se manifestar. E quando tu se manifestar, aquilo que era maior do que os teus filhos, eles vão ser maior do que a prova, vão saltar por cima da luta e vão